Oi, gente, sou a professora Raquel Copolilo e hoje nós vamos desenvolver um trabalho sobre os pontos notáveis do triângulo. Vamos lá! Baricentro. Em primeiro lugar, a gente tem que entender de onde veio o baricentro. Então, leitura. Uma reta mediana de um triângulo é a reta que passa por um dos vértices do triângulo e também passa pelo ponto médio do lado oposto a este vértice. Tá? Então, como é que fica a construção de uma reta mediana? E aqui nós temos as três retas. E como é que fica de uma? Vamos ver. Aqui, gente, nós vamos construir o triângulo, um triângulo qualquer. A, B, C. Agora, eu vou tirar aqui no rótulo para não ficar com um monte de informação. Então, agora eu vou seguir a definição. As retas medianas são as retas que passam pelo um vértice e pelo ponto médio do lado oposto. Então, eu vou fazer o ponto médio de todo mundo. Vamos lá. Ó, ponto médio. E eu vou selecionar dois pontos. Ó, A, B, ó, o ponto médio. B, C e C, A. Vou tirar aqui os rótulos. Pronto. Agora eu vou executar a definição. Vou definir as retas, né, que passam pelo vértice do triângulo e pelo ponto médio do lado oposto. Então, vou lá. Reta que passa pelo vértice e pelo ponto médio do lado oposto. Ó, passa pelo vértice e pelo ponto médio do lado oposto. Passa pelo vértice e ponto médio do lado oposto, tá? Essas daqui são as três retas medianas, tá? Se você escutar apenas mediana, é o segmento de reta que vai do vértice ao ponto médio. Segmento de reta que vai do vértice ao ponto médio, tá? Então, a gente pode falar também que é só mediana, mas retas medianas são as retas que originam as medianas, ok? Que são os segmentos só. A partir daí, a gente tem aqui, ó. O ponto de interseção das três retas medianas é chamado de baricentro do triângulo. Então, o baricentro é o encontro das três retas, tá? A interseção delas. Propriedade. O baricentro divide a mediana em duas partes, sendo que uma delas tem o dobro do tamanho da outra. Então, vamos ver como é que fica. Que é o seguinte, ó, você pode movimentar esse vértice aqui, no triângulo, ó, partiu de um triângulo acutângulo, mas ele serve para qualquer um aqui, o retângulo e o obtusângulo, tá vendo ali no ângulo B? A marcação, tá? Serve para qualquer tipo de triângulo, né? Então, o que você tem? Que o tamanho do segmento, desse maior segmento gerado em cada mediana, ó, por exemplo, aqui nesse, é AG, o maior segmento. É o dobro do segmento determinado pela menor parte, ó, GD. Então, o segmento AG é o dobro do GD, assim como o CG é o dobro do GF, assim como o BG é o dobro do GE, tá? Repara que quando você vai dividir, vai fazer essa verificação, quero fazer na calculadora. Tá travado em duas casas decimais aqui, tá? Só para não ficar com um monte de informação no desenho quando vocês estão movimentando, tá? Então, observação 1. As três medianas dividem o triângulo original em 6 triângulos de mesma área. Como é que fica essa prova? Vamos fazer uma prova formal disso? Dado um triângulo qualquer, se eu tenho que esse lado é igual a esse, a marcação aqui pelos dois tracinhos, né? Já coloquei aqui que B é igual a B, as duas medidas são iguais. Então, esse segmento em vermelhinho aqui é o segmento que une o vértice ao ponto médio do lado oposto. Logo, ele é uma mediana. Se a gente quiser saber a área da esquerda e a área da direita, o que a gente precisa? Da base, tamanho da base e da altura.
A área da esquerda vai ser o quê? Metade da base vezes altura. Base, B. Altura, H. A área da direita vai ser metade da base vezes altura. A base da direita é B e a altura também é H, gente. Então, desses dois resultados, o que a gente tira? Que a área da esquerda é igual à área da direita, tá? Agora, então, o que a gente pensa? Que sempre que eu tiver um triângulo e uma mediana, essa mediana divide o triângulo em dois outros de áreas iguais. Vamos usar esse raciocínio aqui. Agora, observando o triângulo ABC, o que a gente tem? Que esse triângulozinho possui esse segmento GM como mediana, porque é ponto médio, né, desse lado BC. É o segmento que liga o vértice ao ponto médio do lado oposto. Logo, esse segmento divide o triângulo em duas medidas iguais. Por isso está escrito que se aqui eu chamei S1, aqui também tem que ser S1. De novo, observa esse triângulo aqui, de cima para a esquerda. Nele, nós temos que esse ponto aqui é médio, porque tá dividindo o lado ao meio. E esse segmento aqui é uma mediana, que vai do vértice ao ponto médio do lado oposto. Logo, esse segmento divide o triângulo em questão, que é esse triângulo menorzinho, em dois outros de áreas iguais. De novo, olha esse triângulo daqui. Esse ponto é médio. Olha aqui a marcação. 3 tracinhos e 3 tracinhos. E esse segmento é o quê? GN. É mediana nesse triângulozinho pequeno. Logo, ele divide o triângulo em questão em dois de medidas iguais, de áreas com medidas iguais. Logo, se eu chamar aqui de S3, aqui também é S3. Galera, olha só. Agora, observa essa marcação em verde que eu fiz aqui, o triângulozão de novo. Nesse triângulozão, essa medida aqui é uma mediana. Por quê? Esse tamanho é igual a esse, então esse segmento é um segmento que vai de um vértice ao ponto médio do lado oposto. Logo, é mediana. Daí, a gente tem que essa área daqui vai ser igual a essa aqui da direita, tá? Então, se é mediana, ele divide o triângulo original em duas medidas iguais, de áreas com medidas iguais. Então, vou lá. Qual a área desse daqui da esquerda? Nesse cenário é quem? S2 mais S2 mais S1. Escrevi aqui, ó. Quem é a área da direita nesse cenário, galera? Vai ser S3 mais S1. Escrevi aqui. Nesse cenário, considerando esse triângulo e esse segmento como mediana, nós vamos ter, vamos lá, S2 mais S2 mais S1 é 2S2 mais S1, que é igual a S3 é 2S3 mais S1. Gente, eu não posso cancelar S1 com S1 e S2 com S2? Sim. Portanto, ó, eu gerei meu primeiro resultado, que é o quê? S2 igual a S3. Ponto. Agora, analisa o porquê desse segundo resultado, né? Vamos lá. Por que eu cheguei nessa conclusão aqui? Vem. Olha esse verde aqui de novo. Gente, considerando esse triângulo verde grande e esse segmento aqui, ó, PC, opa, esse segmento também é mediana. Por quê? Ele tá ligando um vértice ao ponto médio do lado oposto. Olha a marcação aqui. Esse tamanho igual a esse. Então, vou com tudo. Se eu tenho um triângulo e uma mediana, essa mediana divide o triângulo em questão em dois, cuja área as áreas possuem medidas iguais. Neste cenário que eu te falei, com PC sendo considerada mediana, o que eu tenho? Eu tenho que a área de cima, a galera que está em cima vai ser igual à área da galera que está embaixo. Quem é que está em cima? Eu tenho S3 e S2. Então, eu escrevi S3 mais S3 mais S2. Vai ser igual, essa área aqui que é formada por essas três regiões, é igual a essa área aqui de baixo, que é formada por quem? S1 mais S1 mais S2, ó. S1 mais S1 mais S2. Isso aqui, simplificando, ó, juntando termos semelhantes. S3 mais S3, 2S3. Mais S2 é igual S1 mais S1, 2S1, mais S2. Então, vamos lá. Posso cancelar esses dois S2 aqui? Sim, cancelei S2, cancelei 2 dos dois lados. Fiquei com S3 igual a S1. Segura esse resultado aí também. Então, peraí. Se S2 é igual a S3 e se S3 é igual a S1, então, gente, todas essas áreas aqui são iguais. Logo, eu escrevo que S1
é igual a S2, que é igual a S3, ok? Então, dado um triângulo qualquer e o seu baricentro, que é o encontro das medianas, esse baricentro, né, vai dividir o triângulo original em 6, cujas áreas têm medidas iguais. Agora, a gente tem uma verificação do que a gente acabou de provar. Então, dado o triângulo com o baricentro marcado, quando a gente altera o triângulo, ó, a área continua a mesma nos 6 triângulos formados, independente da formação que eu colocar para eles, tá? Então, eu posso mexer nos 3 vértices, ó, que a área dos 6 continua igualzinha. Vai mudando da mesma forma, tá? Observação 2. Se ABC é um triângulo em que M é o ponto médio e AM é BC sobre 2, então ABC é um triângulo retângulo. Como é que a gente prova isso? Vamos voltar. Volta um pouquinho. Vamos reler. Ó. Se ABC é um triângulo em que M é ponto médio, então, BM vai ser igual a MC. Beleza. Olha só. Se ele está falando que AM é metade de BC, então ele tem o mesmo tamanho, né? Que BM. Que, por sua vez, é o mesmo tamanho de MC, ok? Se AB é igual a BM, nós temos que o triângulo AMB é isósceles. Logo, além dos lados iguais, nós temos obrigatoriamente que os ângulos da base, a base nesse caso é AB, são iguais. Então, se eu escrever X em um ângulo, o outro também é X. Eles são iguais. Por outro lado, observando, né, os dois lados lá, AM e MC, a gente também tem que eles são iguais. Logo, o triângulo AMC é isósceles também. Eu não sei qual é aquele ângulo lá, mas eu sei que eles são iguais. Não sei quanto vale. Se eu chamar um de Y, o outro também tem que ser Y, tá? E agora, da soma dos ângulos internos, o que a gente tem, galera? Que a soma dos ângulos internos tem que ser obrigatoriamente 180. Quais são os ângulos internos que eu tenho? X mais Y e Y. Então, o que a gente escreve? Que X mais Y mais Y é 180. Então, 2x mais 2y é igual a 180. Daí, simplificando, temos que x mais y tem que ser 90. Logo, o triângulo em questão é retângulo lá em A, tá bom? Okay. Então, toda vez que o ângulo for retângulo, a mediana relativa ao ângulo de 90 é metade da tua hipotenusa, tá bom? Vamos embora! No incentro, o que a gente tem? Ó, a reta bissetriz de um dos ângulos internos do triângulo é a reta que passa por um dos seus vértices e divide o ângulo correspondente a esse vértice em 2 outros ângulos de mesma medida. Então, como é que a gente vai definir, né, todas essas retas bissetrizes? Vamos lá, vamos marcar isso. Então, gente, dado um triângulo qualquer, eu vou mostrar a reta bissetriz, ó. Ela parte de a reta que passa por um vértice e divide o ângulo deste vértice em 2 outros com a mesma medida. Então, aqui, ó, o vértice C, a bissetriz dividiu esse ângulo em 2 outros de mesma medida, ó. No vértice A, essa reta dividiu o ângulo A em 2 outros de mesma medida. E a mesma coisa para o B, ó. Essa reta aqui dividiu esse ângulo B, né, o ângulo relativo ao vértice B, em 2 outros de mesma medida. Então, você pode mexer à vontade, que essa propriedade, ó, vai ser mantida. Marcadas essas retas, o que a gente tem? Que um triângulo possui 3 retas bissetrizes, uma para cada um dos seus ângulos internos. Beleza. O incentro é o ponto de encontro das 3 retas bissetrizes do triângulo. Ok? Vamos ver como é que fica essa marcação. A partir da determinação das bissetrizes, das retas bissetrizes, né? O incentro, ele é um ponto de encontro. Se eu falar, repara, se eu falar só a bissetriz interna, é só esse segmento de reta, né? É a convenção.
bissetriz interna, só esse segmento que vai do vértice dividindo, né, até tocar o lado oposto, dividindo esse ângulo aqui em 2 iguais, tá? Então, o incentro é o encontro dessas 3 retas, ó, é aqui, ó, o incentro. Então, você pode variar, pode mexer à vontade, que o incentro vai ser mantido, certo? Ó. Propriedade. O incentro está a igual distância dos lados do triângulo. Logo, ele é o centro da circunferência inscrita, que está no interior do triângulo. Ó, incentro, inscrito, interior, ok? Que é a circunferência tangente aos lados, tá? E como é que fica isso dinamicamente? Vamos ver. A partir dessa configuração que a gente tem, né, vamos lembrar que o incentro é o ponto de interseção das bissetrizes. Por bissetriz, né, bissetriz interna no caso aí, a gente entende pela porção da reta bissetriz que vai do vértice até tocar o lado oposto, tá? E é sempre esse incentro é sempre interno ao teu triângulo, tá vendo? A gente pode movimentar à vontade, que vai ser sempre interno. Outra coisa destacada aqui, ó, é sempre equidistante dos lados. Isso que interessa a gente para formar a circunferência. Por serem equidistantes dos lados, a gente pode passar uma circunferência por esses 3 pontos que ela nunca vai se degenerar, nunca vai se desfazer, tá? Então, eu tenho sempre uma circunferência inscrita ao definir o incentro, tá? Próximo ponto notável é o circuncentro. Ó, a reta mediatriz de um lado do triângulo é a reta perpendicular a este lado e que passa pelo seu ponto médio. Um triângulo possui 3 retas mediatrizes, então, um para cada lado. Vamos ver como é que fica a marcação disso? As mediatrizes, elas passam necessariamente pelos pontos médios. Então, eu vou mostrar primeiro aqui, ó, os pontos médios. Agora, elas vão passar pelos pontos médios de maneira perpendicular a esses lados, né? Então, ó, vou mostrar. É uma reta que passa pelo ponto médio, uma reta perpendicular ao lado AB que passa pelo ponto médio. A mediatriz de AC, ó, é uma reta perpendicular a AC que passa pelo ponto médio. Essa é a mediatriz. Médio, mediatriz, tá? Lembra o nome de propósito. Agora eu vou mostrar a mediatriz ao lado BC. Então, ela vai ser uma reta o quê? Perpendicular ao lado BC, que passa obrigatoriamente pelo ponto médio, que é o N, tá? Então, você pode movimentar à vontade, ó, que essa propriedade vai ser mantida, tá? Vou continuando. Então, o circuncentro é o ponto de encontro das 3 mediatrizes, das 3 retas mediatrizes do triângulo. Então, agora, ó, observação. Um triângulo é caracterizado como acutângulo, obtusângulo ou retângulo de acordo com a posição do seu circuncentro. Interior ao triângulo, exterior ao triângulo ou sobre um dos lados do triângulo, respectivamente. Vamos ver como é que fica. Gente, repara. Quando o triângulo é acutângulo, classificação, ó, ou seja, todos os ângulos são agudos, o circuncentro está na região interior, ó. Triângulo acutângulo, tá? Região interior. Então, ó, vou fazer o BC obtuso, olha lá, obtusângulo. Esse ângulo B aqui é de mais de 90 graus, tá? Então, o circuncentro vai lá para fora, tá? Ó, vou voltar. Transformei o meu triângulo em acutângulo. Beleza. Agora, e se eu tiver um triângulo retângulo? O que acontece? Vou formar aqui um triângulo retângulo, ó. Colocar aqui, eu vou usar a malha quadriculada lá de trás para apoiar essa formação, ó. Olha lá. O circuncentro está sobre um lado, tá vendo? Do triângulo. E ele é retângulo, tá? Então, resumindo, se o ponto está no interior, se o circuncentro está no interior do triângulo, eu tenho um acutângulo. Se o circuncentro está no exterior do triângulo, eu tenho um obtusângulo. E se o circuncentro está
Sobre um dos lados do teu triângulo, eu tenho o triângulo retângulo, tá? Continuando. Propriedade. O circuncentro está a igual distância dos vértices, agora dos vértices do triângulo. Logo, é o centro da circunferência que está fora, circunscrita, circuncentro circunscrito, do lado de fora, ao triângulo e passa pelos seus vértices. Como é que fica isso dinamicamente? Vamos ver. Você pode movimentar o vértice A para ver o raio, né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, aqui, dá para ver bem, né? Que aqui e aqui eu tenho dois triângulos iguaizinhos, ou um triângulo isósceles, né? Os lados são iguais, né? E aqui também, ó. Esse triângulo aqui é igual a esse. Então, eu tenho dois triângulos iguaizinhos, tá? Ou esse triângulo aqui é isósceles, então os lados são iguais, né? Então, a gente tira que esses três lados aqui são iguais. É o raio da circunferência, tá vendo? Então, a distância do circuncentro até tocar cada vértice é igual. Logo, eu posso passar uma circunferência circunscrita do lado de fora, tá? Agora, o ortocentro. Ó, a reta que contém a altura de um triângulo em relação a um dos seus lados é a reta que passa por um dos vértices do triângulo e que é perpendicular à reta que contém o lado oposto a este vértice. Então, como é que a gente constrói uma altura, tá? Então, eu vou mostrar aqui, ó, a reta que contém a altura relativa ao vértice A. Ó, é a reta perpendicular que passa pelo A, intercepta aqui, ó, naturalmente, o lado oposto, segundo o ângulo de 90 graus, tá? Então, ó, eu coloquei de propósito aqui o A bem numa interseção da malha quadriculada, ó, para mostrar para vocês que ela fica exatamente em cima da malha, ó. Como a malha quadriculada, esse ângulo é de 90 obrigatoriamente, ó. Vão andar um pro lado, ó. Olha lá. Fica bem em cima da malha, ó. Tá? Tá bem? Então, a reta que contém a altura, ela tá sempre posicionada formando um ângulo de 90. Não importa se tá fora, ó, se o ângulo é obtuso, a reta continua formando um ângulo de 90, lá. Tá? E a altura vai ser só o segmento que vai do vértice até tocar o lado oposto, tá bom? É só essa região, é só uma porção dessa reta, ok? Olha só, como o triângulo possui 3 vértices, ele possui 3 alturas, tá? O ponto de interseção das 3 alturas é o ortocentro do triângulo, tá? Então, como é que fica? Então, a gente definiu mostrou uma reta que continha altura, mostrou a outra, ó, mostrou, e a interseção dessas três retas que contêm as alturas, né, é o ortocentro. Então, ó, você pode mexer, e aí você vai observar que o teu ortocentro, ó, também se movimenta para a região interna e externa, dependendo do triângulo, hein? Vamos ver isso daqui a pouco. O triângulo é caracterizado como retângulo, acutângulo e obtusângulo de acordo com a posição do seu ortocentro sobre um dos vértices, no interior do triângulo ou no exterior do triângulo, respectivamente. Agora, algumas observações. Observação 1. Em um triângulo isósceles, os 4 pontos notáveis, baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro, estão alinhados. Como é que isso funciona? Vamos lá. Então, eu vou mostrar aqui, ó, o incentro, o ortocentro, o circuncentro e o baricentro de um triângulo qualquer, né? Estão todos desalinhados. Aí, quando eu tenho um triângulo isósceles, vou colocar aqui, ó. Pronto. Este lado AB
é igual ao lado AC. Então, ó, eles estão, vou coloquei aqui a reta que contém a altura, né? Uma das alturas. Então, ó, mostra que eles estão alinhadinhos. Tá bem? Observação 2. Em um triângulo equilátero, os 4 pontos notáveis, baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro, são coincidentes. Então, como é que fica? Olha só. Aqui a gente tem que esse ponto que a setinha está mostrando, ele é tanto o encontro das medianas, né, desses segmentos que vão do vértice até o ponto médio do lado oposto, né? Eles são o encontro das bissetrizes internas, né? Então, é o incentro. Ele é também o circuncentro, o encontro das mediatrizes, e ele é o ortocentro, o encontro das alturas. Aqueles segmentos que vão lá do vértice até tocar o lado oposto sob um ângulo de 90 graus. Então, peraí, olha só. Aqui, se o triângulo é equilátero, cada ladozinho desse, estou chamando de L, tá? Beleza. Agora, se eu tenho, olha para a seta, esse ponto aqui, desse pontozinho de interseção de todo mundo, de encontro de todo mundo, dos 4 pontos notáveis, até tocar o teu lado ali embaixo, ele é Rzinho, raio da circunferência inscrita, porque ele é em centro. Então, se aqui para baixo ele é Rzinho, para cima também ele é Rzinho, porque continua sendo o raio da circunferência inscrita. Agora, da circunferência até tocar lá o vértice, o que a gente tem? A gente pode afirmar que é R porque, gente, esse segmento também é mediana. Ele tem um baricentro, ele tem encontro das medianas, tá? Então, se embaixo mede R, em cima tem que medir obrigatoriamente 2R. Se eu já tenho um R do raio aqui da circunferência inscrita, da circunferência até tocar esse espaço, esse segmentozinho menorzinho, também mede R, ok? Então, preste atenção. Desse centro, né, até tocar o vértice lá em cima, ele é raio da circunferência circunscrita, observa. Por quê? Ele também tem circuncentro. Vocês estão vendo aí que ele é o raio da circunferência circunscrita. Então, peraí, o raio da circunferência circunscrita vale 2 Rzinhos, 2 raios da circunferência inscrita, ok? É o que está registrado aí ao lado. E além disso, eu não falei já para vocês que ele é ortocentro também? Ele não tem encontro das alturas? Peraí, qual é a altura? O que é a altura? É o segmento que vai do vértice até tocar o lado oposto sob um ângulo de 90 graus, né? Se esse segmento também é altura, então ele vale quanto? Ele vale 1, 2, 3 Rzinhos. Então a altura vale 3 Rzinhos. Logo, no triângulo equilátero, o raio da circunferência circunscrita é 2 vezes o raio da circunferência inscrita e a altura do triângulo equilátero é 3 vezes o raio da circunferência inscrita. E a partir daí, a gente vai para alguns exemplos.